Bom, pessoal, então temos aí a questão 6. Vocês vão ver que diferente da 5, que foi pra gente a questão mais fácil até agora, a questão número 6, acredito eu que seja a questão mais difícil da gente resolver. Vocês vão ver que a parte mais difícil desse problema é justamente montar o sistema que caracteriza essa situação aqui. Essa daqui é uma questão que você precisa aí ter bastante experiência, certo? E resolver bastante questões desse tipo para você conseguir montar ela corretamente, tá? Bom, então vamos lá. Número 6 está dizendo o seguinte: durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Ok? Pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer aí, eu vou fazer uma legendinha para a gente, uma legendinha das incógnitas que a gente vai utilizar no sistema que vai caracterizar essa situação aqui, tá? Então, o primeiro deles. O U vai representar a quantidade de alunos que comprou um único bilhete, certo? A letra D vai representar a quantidade, ou seja, o número de alunos que comprou 2 bilhetes da rifa, certo? A letra T vai representar o número de alunos que comprou 3 bilhetes, certo? E a letra A vai representar o número de alunos, ou seja, a quantidade total de alunos dessa escola, certo? Desse colégio, ok? Então, com essas incógnitas aqui, a gente vai conseguir montar nosso sisteminha, tá? Então, primeira coisa, o que está perguntando para a gente? Está perguntando quantos alunos compraram somente um bilhete. Pessoal, se eu estou chamando essa quantidade de alunos que comprou somente um bilhete de U, eu estou querendo determinar, então, quem que é U. E como é que eu vou determinar quem que é U? A partir do sistema que eu vou montar com essas informações aqui, certo? Pessoal, aí, ó, a primeira informação aí que a gente tem, está falando o seguinte: entre os que compareceram na festa, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. Então, a primeira informação que a gente tem aí, a gente tem o seguinte, que o número de alunos que compraram 2 bilhetes, que eu estou representando pela letra D aqui, ó, vale 45, porque eu estou dizendo aqui para vocês, o exercício disse para vocês que 45 compraram 2 bilhetes. Então, se eu estou chamando de D aí, o número de alunos que compraram 2 bilhetes, então D igual a 45, pois foram 45 alunos que compraram 2 bilhetes, certo? Qual outra é a informação que a gente tem? A gente tem o seguinte, pessoal, que o número de alunos que tem nessa escola é igual a essa expressão aqui. Por que eu posso dizer isso, pessoal? Porque nessa situação aqui, a gente tem 4 tipos de alunos que dão esse total aqui, que é o total de A, certo? Por que 4 tipos de alunos? Por que a gente tem 4 tipos de alunos? Porque a gente tem aqueles alunos que não compraram as rifas, que foram esses 80 que nem foram à festa, certo? Então, a gente tem aqueles que não compraram a rifa, que são esses 80 alunos que não foram à festa, então 80. Então, parte de todos os alunos da escola, 80 deles não compraram, certo? Então, parte desses alunos são esses 80 aqui. Quais outros tipos de alunos que a gente tem? Bom, então, além daqueles que não compraram, a gente teve aqueles que compraram 3 bilhetes, que eu estou representando aqui pela letra T. Vejam que a quantidade de alunos que compraram 3 bilhetes é a letra T. Então, essa quantidade aqui também faz parte do total dos alunos do colégio, certo? Os alunos que compraram 2 bilhetes também fazem parte, é o outro tipo de alunos desse colégio, certo? E o último, por fim, o outro tipo de aluno que tem nessa escola é aqueles que comprou apenas um bilhete. Então, vejam que quando você soma todas essas quantidades aqui, as quantidades de pessoas que compraram um único bilhete, as quantidades de pessoas que compraram 2 bilhetes, a quantidade de pessoas que comprou 3 bilhetes e a quantidade de pessoas que não comprou nenhum bilhete, você tem aí o total de alunos da escola, certo? Então, essa daqui, ó, é a minha segunda equação desse meu sistema, ok? Bom, qual é a outra informação que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o total de alunos que comprou um único bilhete, ou seja, que o número de alunos que comprou um único bilhete, que a gente sabe que é U,
certo? Era 20% do número total de bilhetes vendidos. Pessoal, quando você quer 20% de alguma coisa, você tem que multiplicar por 0,2. Tá? Então, o que estou dizendo aqui para vocês? Que o total de alunos que comprou o único bilhete é igual a 20% de. Ou seja, que o número de alunos que comprou um único bilhete é igual a 20%, portanto, 0,2 que multiplica o total de bilhetes vendidos. E eu vou mostrar para vocês que o total de bilhetes vendidos é dado por essa soma aqui. Tá? Por quê, professor? Porque é o seguinte, o total de bilhetes vendidos, a gente tem que calcular a quantidade de bilhetes que foram vendidos para uma única pessoa. Perdão. Para a gente calcular o número total de bilhetes vendidos, a gente tem que somar a quantidade de bilhetes que foram vendidos para alunos que compraram um único bilhete, que é dado por U. A gente tem que somar essa quantidade aqui, a quantidade de bilhetes que foram vendidas para alunos que compraram 2 bilhetes, certo? Que é dado por essa quantidade aqui. Por que 2D? Porque cada um dessas pessoas aqui, desses alunos que estão representando aqui por D, eles compraram 2. Se cada um desses D aqui compraram 2, para você determinar a quantidade de bilhetes que esses dois alunos, que esses alunos compraram 2 bilhetes, basta você pegar a quantidade deles e multiplicar por 2. Certo? E somar com a quantidade de quê? Somar com a quantidade de bilhetes que foram vendidos para pessoas que compraram 3 bilhetes. Bom, a quantidade de pessoas que compraram 3 bilhetes é T, e cada uma delas comprou 3. Então, é 3 que multiplica T. Então, vejam que a quantidade de bilhetes vendidos é dado por essa soma aqui. É a quantidade de bilhetes vendidos para alunos que compraram um bilhete, que é dado por isso daqui. A quantidade de bilhetes que foram vendidos para alunos que compraram 2 bilhetes, que é dado por esse produto aqui, 2 vezes a quantidade de pessoas que comprou a quantidade de pessoas que comprou 2 bilhetes, mais o quê? Mais a quantidade de bilhetes que foram vendidos para pessoas que compraram 3 bilhetes. Que basta você pegar cada uma dessas pessoas aqui comprou 3 bilhetes, então é 3 vezes T. Tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem que o total de alunos que comprou um único bilhete, ou seja, U é igual a quê? 20% do total, ou seja, U é igual a 0,2 que multiplica o total de bilhetes que foi vendido, que é dado por essa soma aqui, certo? Bom, e qual a outra informação que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos desse colégio. Ou seja, a quantidade total de bilhetes vendidos, que a gente sabe que é dado por essa soma aqui, certo? U mais 2D mais 3T, certo? Então, U mais 2D mais 3T. Eu sei que esse total excedeu em 33 o número total de alunos do colégio, certo? Qual que é o número total de alunos do colégio? É A. E diz que excedeu em 33. Então, estou dizendo que o total de bilhetes é igual a A mais 33. Por que, pessoal, que a gente pode escrever assim? É o seguinte, se você pegar o total de bilhetes vendidos, quer dizer que você poderia dar um bilhete para cada um dos alunos do colégio e ainda ia ficar sobrando 33. Então, por isso que eu posso escrever que o total é igual a mais 33. Certo? Total de alunos mais 33. Ok? Então, pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar uma melhorada nesse meu sistema aqui, porque eu já tenho o valor de D. Então, eu vou pegar esse valor de D e substituir nas demais equações. Tá? Então, fica assim, pessoal. Tinha D aqui, substituir por 45. Tinha 2 que multiplica D, então fica 2 que multiplica 45. Se tinha 2D aqui na terceira, fica 2 que multiplica 45. Olha o que eu fiz daqui para cá. Eu tinha 45, eu peguei esse 45 aqui e somei com esses 80. 45 mais 80, 125. Certo? Esse 2 que multiplica 45, 2 vezes 45, 90. Fiz a mesma coisa para esse 2 vezes 45 aqui. 2 vezes 45, 90. Pessoal, olha o que eu fiz daqui para cá, certo? Eu peguei a segunda equação, que é essa daqui, certo? Eu peguei a segunda equação, que é essa daqui, e multipliquei por 5. Por que que eu fiz isso? Porque eu não quero trabalhar com números decimais, tá? Porque quando eu multiplico 5 vezes 0,2, eu obtenho 1, certo? E aí eu não vou estar trabalhando mais com números decimais, porque 1 não é um número decimal, ok? Bom, mas se eu multiplico a equação 2 por 5, eu tenho que multiplicar toda ela. Então, vai ficar 5 vezes U, certo? Que é 5U. E 5 que multiplica esse lado aqui, que é 5 que multiplica 0,2, que multiplica U mais 90 mais T. Mais 5 vezes 0,2 é 1. E 1 vezes alguma coisa é alguma coisa.
Então, vejam que agora, essa segunda equação aqui não tem mais um valor em decimal, certo? Porque eu multipliquei tudo por 5, certo? Então, eu tirei esse 0,2 quando multiplicado por 5, é 1, que multiplica isso daqui, e quando você multiplica isso daqui por 1, fica ele mesmo, certo? Então, pessoal, essa equação aqui é equivalente a essa, tá? É a mesma equação, só que escrita de uma maneira diferente. Então, não muda nada no nosso sistema, ok? Então, olha o que eu fiz daqui para cá. Pessoal, na segunda equação, eu peguei esse u que estava positivo aqui e passei para a esquerda negativo, certo? Mesma coisa eu fiz com o 3t que estava positivo, passei ele para a esquerda também negativo. Embaixo, olha o que eu fiz. Esse 90 estava positivo, passei ele para o outro lado negativo, tá? E eu melhorei essa equação mais um pouquinho, certo? Olha, vejam que na segunda equação aqui eu tinha 5u menos u. Você tem 5, tira 1, você fica com 4u's, certo? E copia o resto, menos 3t, que é igual a 90. Aqui, pessoal, você tinha 33 na terceira equação. Você tinha 33, tirou 90, você fica devendo 57, tá? Então, pessoal, eu melhorei aqui de uma forma aceitável para eu poder trabalhar com essas equações para me determinar quem que é o quê? Quem que é u, que é o número de alunos que comprou um único bilhete, que é o que está perguntando para mim. Pessoal, vejam o seguinte, que na primeira eu já sei quem que é A, assim, em termos. Eu sei que A é igual a U mais T mais 125. Tá? Então, eu vou pegar essa informação, que está na número 1, na equação número 1, que é o valor de A, e vou substituir ela onde? Na terceira. Por que eu vou substituir ela na terceira e não na segunda? Porque na segunda não tem termos de A, certo? Então, não posso substituir A aqui dentro dela, vou substituir na outra, certo? Então, olha lá. Então, na terceira, eu vou pegar esse A aqui e vou substituir por quanto? Por U mais T, que é igual a 125. Então, eu peguei o A e substituí por U mais T mais 125. Olha o que acontece dessa linha para a linha de baixo, pessoal. Eu tenho 125 menos 57. 125 menos 57 dá 68. Olha lá. Ok? Dá 68. Eu peguei esse U e esse T que estavam positivos aqui do lado direito e passei para o outro lado da igualdade. O quê? Com sinais trocados. O U estava positivo, eu passei ele negativo. O T estava positivo, eu passei ele negativo também. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Ok? Então, olha lá na linha lá de baixo. Eu tenho U mais 3t menos U menos t. Pessoal, U com menos U fica 0. Então, eu cancelo esses dois termos de U, certo? O 3t menos t fica quanto? Fica 2t. Então, fica 3t menos t dá 2t. U menos U dá 0. Então, fica 2t, que é igual a 68. Para me encontrar quem que é t, pessoal, o que eu tenho que fazer? Basta dividir os dois lados da igualdade por 2. 2t dividido por 2 é t. 68 dividido por 2 é 34. Pessoal, veja o seguinte. Olha que sacanagem. Que uma das alternativas da questão é 34. E isso, pessoal, o pessoal erra demais, certo? Porque numa situação onde você está nervoso, está com pouco tempo para resolver a prova, se você chega nisso aqui, ó, e normalmente a gente tem o hábito de olhar as alternativas antes da gente responder, a gente fala assim, nossa, eu lembro que uma das alternativas é 34. E apesar de você, às vezes, saber que você tinha que determinar quem que era U, você acaba esquecendo que você fica eufórico e tem encontrado algo compatível aí com uma das alternativas. Mas vejam que o que é pedido é a quantidade de quê? De alunos que compraram um bilhete, que eu chamei de U. E não, o que a gente encontrou aqui foi a quantidade de alunos de alunos que compraram 3 bilhetes, que foram 34. Só que com essa informação aqui, que eu estou chamando ela de informação 4, ou seja, o valor de t, eu consigo determinar quem que é U. Vejam que na equação 2 aqui, ó, eu tenho uma equação que é em função de U e de t, certo? Mas se eu sei quem que é t, eu consigo determinar quem que é U, portanto, certo? Então, nessa segunda equação aqui, vou substituir a informação 4, ou seja, o valor de t. Então, aonde tinha t, vou substituir por 34. Então, é 4u menos 3 que multiplica t, que é 34, que é igual a 90. Menos 3 vezes 34 é menos 102, certo? Como o objetivo é encontrar quem que é U, vou pegar esse 102 aqui e passar para o outro lado, deixando o U aí isolado, certo? O termo de U isolado. 102 está negativo, ele passa positivo. 90 mais 102, 192. Para me encontrar quem que é U, basta dividir tudo por 4, certo? Então, a gente encontra que aí que U é igual a 48. O que isso quer dizer para a gente? Que a quantidade de pessoas que compraram somente um bilhete, ou seja, um único bilhete, é 48, correspondendo aí à alternativa D.